Olá você que está nos acompanhando nesse segundo episódio do Radar de Inovação, nesse novo cenário, nesse novo projeto aqui de 2025, trazendo mais próximo de ti o episódio do podcast que fala sobre transformação digital, sobre o futuro da educação, também sobre a revolução que está acontecendo nas empresas, os projetos de startups, o futuro dos eventos de negócios também. São assuntos que nós trazemos aqui no Radar de Inovação e tem muita novidade para vir em 2025. Segunda semana do mês, episódio especial de ESG. E para falar um pouquinho do episódio, também vou citar a equipe técnica, a Rafa Knevitz, que está na produção e na edição do programa aqui, o Leandro Carvalho, que está operando aqui o som e também o vídeo para que chegue aí no teu computador, no tablet ou no celular que tu estás assistindo ou ouvindo o programa, né? E a gente tá no SoundCloud, no Spotify e também no YouTube. A gente pede para te seguir lá, GZH, e ver a abinha Podcasts. Toda semana tem episódio novo, atualizado nas quintas-feiras, tá bem? Lembrando que no nosso projeto de ESG nós temos alguns parceiros que permitem que a gente discuta esse tema importante da sustentabilidade, do impacto dos negócios, do futuro da tecnologia, e esses parceiros estão aqui conosco, são a EGEA, Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado, Instagram, @CorsãOficial. BH é a energia que vem do campo e do campo vai para todo o mundo. BH, reinventar o futuro agora. Instagram, @BHEnergy. Randon Corp, a Randon Corp constrói o amanhã com ações sustentáveis. E Renner sustentabilidade se faz junto. A arroba da Lojas Renner é @Lojas Renner com 2 N's e da Randon Corp, @Randon Corp. Bom, a gente vai trazer um projeto um pouquinho diferente e a Simone Menda tá aqui. Ela criou um projeto, um produto, e a gente vai falar um pouquinho do que ESG tem a ver também com o jeito que a gente brinca, ou com o jeito que a gente aprende, ou com o jeito que a gente empreende o nosso dia a dia. Simone, antes de eu apresentar o projeto e por que tu tá aqui conversando pra gente desse tema, eu quero te dar as boas-vindas e te agradecer por estar aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Simone, tu criaste um produto que depois foi vendido uma marca, e eu vou falar um pouquinho, uma caixinha de papelão. Hoje é o Grupo Mazurk que administra esse projeto, que é uma caixinha com brinquedos de papelão, com toys assim de papelão, para que as pessoas se desconectem justamente da ideia que eu tô aqui agora, né, que não sou um bom exemplo nesse momento, mas que é a hiperconexão, é celular, é TV, é internet, é YouTube o tempo inteiro. Exato. E eu quero que primeiro, antes da gente falar um pouco do hoje, a gente fale de como é que foi essa ideia, como é que apareceu, quem mais estava junto contigo nesse momento. Vamos lá, então. Eu Amo Papelão, então, ela foi criada aqui em Porto Alegre, né? Eu, junto com meu marido, com o Thiago. Nós tínhamos 2 filhos pequenos na época, né? O Renato tinha 7, a Roberta tinha 4. E a gente se preocupava muito, né? Com o que eles brincavam. Um pouco até com a desconexão, não era tanto como agora, né? Eu tô falando de 2013, acho que a gente nem imaginava que ia chegar onde a gente está hoje, né? Mas eu acho que também era muita conexão dos pais, né? Toda hora conectados, enfim. E a gente se preocupava muito com isso, com a simplicidade, com os momentos. E como o meu marido já trabalhava nesse mundo do papelão, sempre trabalhou, nasceu nesse mundo, ele realmente amava papelão e por isso se chama Eu Amo Papelão, né? E aí a gente viu em vários lugares fora do Brasil, né, que se trabalhava com brinquedos muito forte, com móveis muito forte. E aí a gente começou a pensar nisso, começou a criar alguns brinquedos, né, fez alguns testes. E o que a gente identificava é que, independente da criança, ela podia ser uma criança super agitada, uma criança mais calma, uma criança de 4 anos, uma criança de 8, não importava. Quando a gente dava aquele brinquedo para ela, ela parava o que ela estava fazendo e se conectava com aquilo. Ela pintava, ela montava, ela criava uma história, né? Que isso é o mundo infantil, isso que as crianças deveriam fazer, brincar, soltar a imaginação, a criatividade, é bem a idade para viver esse mundo da imaginação. E aí a gente disse, opa, eu acho que
existe um mercado para isso, né? E aí a gente teve uma outra situação também em casa, que meu filho estava brincando, ele tinha uma mesinha assim de madeira, aquelas, né, para fazer atividades, enfim. E um dia ele estava pintando e pintou fora. E riscou a mesa, né? E não saía, obviamente. Na hora a gente olhou e disse: opa, peraí, essa mesinha é dele, é para ele brincar, ele é uma criança. Então, quem sabe também criar móveis onde a criança possa personalizar, onde ela possa ter a liberdade de pintar, de colar um adesivo, de fazer o que ela quiser, porque aquilo é dela, né? Então, desde então, a gente criou a Eu Amo Papelão, né? Com brinquedos. Isso foi quando? Isso foi em 2013, né? E aí, em 2014, então, realmente, a gente colocou a marca no mercado, com o e-commerce. A gente começou com os brinquedos pequenos, esses das cartelas, então tem vários personagens, tem diversas histórias. E depois a gente começou a criar os brinquedos grandes. Então hoje tem casa, foguete, navio, onde a criança realmente ela entra, ela pinta, ela personaliza. E quando ela tá ali dentro, ela se conecta com aquilo, sabe? Ela cria um mundo dela, a brincadeira dela. Aquela casa pode ser uma casa, pode ser uma escola, pode ser casa de um amigo, enfim, o que ela quiser. E aí, então, assim começou a marca aqui em Porto Alegre. Provavelmente tu, teu marido, pessoas da nossa geração, a gente brincou com papelão. Eu lembro muito de caixa de sapato. Quando eu era criança, colocava muito brinquedo em caixa de sapato. Eu até tinha os meus métodos de catalogação. Te deu um start em algum momento de que, agora tu falando, me pegou um pouco isso, que a gente abandonou bastante esse trabalho manual e que isso nos fez desenvolver algumas cognições que fazem falta no dia a dia, né? Então, coordenação, o senso de espaço. Perfeito. Quando a gente criou Eu Amo Papelão, lógico, a gente somos 2 administradores, né? Então a gente buscou muito auxílio com pedagogas, né? Com psicólogas, enfim, gente mais da área, né? Que estuda essa parte toda de educação. E o que elas nos comentaram era isso, que hoje em dia as crianças, elas não têm mais a motricidade fina. Né? Elas escrevem muito pouco, elas brincam muito pouco, elas recortam bem menos. Então é exatamente isso. E esse brinquedo a gente deu para algumas pedagogas, psicólogas nos darem um feedback, e era exatamente isso. A importância, porque tu vai destacar o brinquedo, né? Depois tu vai pintar, depois tu vai montar. Tudo isso é a motricidade que é importante depois para a vida adulta, para tudo. Para que a gente tenha noção de espaço na hora de estacionar um carro, que a gente, na hora de colocar coisas dentro de um potinho em casa, a gente tenha noção. São coisas que a gente não se dá Catalogação, conta. Né? Tudo a gente precisa disso. Então, que esses brinquedos, eles realmente trariam de volta aquela essência que a gente tinha de brincadeira. Porque hoje em dia a gente percebe que é inacreditável, mas a gente tem que ensinar de novo as crianças a brincar. Né? A gente tem que de novo dizer, quem sabe larga o celular e vai brincar. Quem sabe vai pra rua jogar bola, coisa que, né, no nosso tempo isso era tão óbvio, tão básico, tão criança. Sim, tem que brincar. E uma oferta hoje super abundante. Se tu quiser ficar sentado 12 horas por dia, tem coisas aqui, lógico, ou em outras telas para 12 horas por dia. E sem perceber. E para todas as idades, né? A gente pode falar de criança de 2, 3, 4 anos, de adolescente, de 14, de adulto, inclusive, que pega um celular e não se dá conta do número de horas, né? Então, a gente entendeu, quando a gente criou essa empresa, que a gente traria alguns benefícios, né? O que seria? Então, trazer de volta essa brincadeira para as crianças, trazer de volta uma conexão dos pais também largarem um pouco o celular, porque na hora que ele vai montar uma casa, lógico que precisa da ajuda de um adulto, né? Não é que ela seja difícil, mas uma criança de 5, 6 anos não monta sozinha. Então, que legal, o pai, a mãe ou qualquer adulto que esteja com ela, monte com ela, pinte com ela, entre na casa e que seja por 15, 20 minutos, meia hora, entre nesse mundo da imaginação da criança e brinque com ela, né? Então, acho que proporciona um ambiente, né, para toda a família favorável a isso, a desconexão, né? Então, assim, neste momento a gente está brincando. Vocês venderam a marca em 2022? 2022. Tá. Uma questão que provavelmente nos provocou procurar vocês e que traz vocês para esses episódios é, apesar de ser um olhar para o educativo, vocês também criaram uma marca sustentável. Exato. Porque hoje a indústria envolve plástico, envolve vidro, envolve uma série de materiais, e brinquedo é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem descartar. E eu queria te perguntar como é que foi o primeiro impacto disso, assim, se vocês tinham mapeado o quanto também de
de sustentabilidade, de cadeia, né? De lastro de sustentabilidade também teve o produto nesse processo de desenvolvimento? Sim, na verdade, ele sempre veio junto, né? Porque ele é um papelão, então por si só ele já é um produto super sustentável, né? A gente trabalha então com um papelão super resistente, é um papelão de primeiro uso, então ele não é reciclado, ele não tem cheiro, né? Ele tem uma resistência muito boa, uma durabilidade muito boa, mas junto com esse brinquedo vem toda uma educação, né, de sustentabilidade para a criança. Então ela entende que aquilo é um brinquedo de papelão, que ela vai descartar como qualquer outro brinquedo depois de um tempo, né, vai descartar, vai para um lixo seco e ele pode voltar para a casa dela, talvez com uma caixa, como qualquer outro material. Então, assim, não faz mal para o meio ambiente, né? Tem todo um ciclo do papelão, que é um ciclo perfeito que ele tem, né? Não atrapalha o meio ambiente. Então, sim, junto com essa parte educacional de brincar mesmo, veio essa parte educacional de sustentabilidade, né? Então, a gente também faz muito projeto especial, então as empresas fazem algum brinquedo personalizado, por exemplo, pro Dia da Criança, pro, né, Natal, enfim, alguma festividade. E as empresas mesmo falavam isso. Então, elas já estavam dando um brinde, né? Um brinquedo super bacana, que conecta as famílias, que traz de volta esse resgate da brincadeira, a desconexão. E sem falar nada, a empresa está mostrando que também se preocupa com o meio ambiente, né? Que a sustentabilidade para ela também é importante. Então, na verdade, esse brinquedo, ele traz alguma coisa bem completa, assim, né? De coisas bacanas. Como é que foi esse processo de venda? Foi a marca que chegou até vocês já estavam procurando? E também como é ver hoje vocês numa evidência, numa escala muito maior do que quando vocês começaram, né? Pensar que hoje tem um site específico e que o Brasil inteiro está acessando e que deve ter gente do Brasil inteiro, inclusive, comprando e recebendo o produto de vocês. Então, assim, claro, quando a gente começou com a empresa, né? A gente começou aqui em Porto Alegre, a gente criou um e-commerce, né? Vendia para fora, mas ainda era tudo muito novo. A gente passou por todo aquele processo de explicar o que era o papelão, um brinquedo. Sim, tu pode sentar no banco que não vai, né, não vai cair. Sim, a casinha ela vai durar. Então, a gente acho que educou um pouco o mercado e a sociedade para que aquele papelão ele era bacana. Ela foi crescendo, a marca ela realmente foi crescendo. A gente foi vendendo para todo o Brasil. Quando as grandes marcas faziam esses projetos especiais, né, a gente acabou também aparecendo em alguns programas e eu acho que isso nos deu muita visibilidade. E aí veio a pandemia, né, em 2020. E a pandemia fez com que a gente vendesse muitos brinquedos, né? E foi a hora que começaram a nos procurar. Porque realmente estava todo mundo em casa e não importava quem tu era, o que tu fazia. Vocês acabaram sendo agentes educadores do período. Exatamente, assim, a gente ajudava muito aquelas crianças e os pais também, que não tinha mais o que fazer dentro de casa. Foi quase 2 anos, né? Então, acho que ali foi realmente que consolidou aquilo que a gente diz. A marca, ela já estava ali, o brinquedo ele já estava pronto, né? A gente já tinha criado toda essa atmosfera e aí ali foi realmente assim para todo o Brasil. E aí depois disso sim, então o Grupo Mazur que nos procurou, enfim, que eles queriam entrar nesse mundo do brinquedo e a gente já estava pensando um pouco nisso, né? Porque lógico, a marca ir para São Paulo, né, tem uma possibilidade muito maior e aí que foi feita essa venda. Mas tu continua em conexão, e isso é uma coisa importante do público saber. Tu ainda tem uma aderência à marca e uma conversa com o grupo sobre isso. Então conta pra gente como é que funciona essa relação hoje. Hoje eu ainda presto uma consultoria, né? Então ainda estou vinculada à marca, o que eles precisam e grandes projetos. Porque realmente ainda tem um vínculo com a marca e tem um grande amor pelo Eu Amo Papelão que eu vou ter para sempre, né? Então eu ainda estou vinculada a eles. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar é, hoje tu falaste, né? Tu acaba prestando essa consultoria, tu fala com empresas que desenvolveram. Te parece que isso veio de um movimento da sustentabilidade ou de um movimento que a gente está abordando muito na redação em matérias ultimamente, das pessoas começarem a se sentirem um pouco sobrecarregadas digitalmente, né? Porque a pandemia ajudou negativamente nisso, a gente tem poucas fronteiras entre trabalho, casa e a escola e a universidade, e a gente já passa, e aí a gente fez uma matéria
convido aí as pessoas a lerem uma matéria sobre vídeos curtos esses dias, e a gente já não acha legal um filme de 2 horas, porque são quase 20 vídeos de 50 segundos no celular. Perdeu a paciência, né? Então, eu queria, assim, o que tu acha que está suscitando esse movimento? É o lance da sustentabilidade? É isso? É um pouco dos dois? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que as duas áreas, elas são importantes. Mas neste momento, eu acho que sim, é a parte educacional, essa parte de desconexão, essa parte de tirar, então, as crianças da tela, tanto que a gente criou, né, o nosso slogan, que era geração de momentos felizes. Então, a gente gera momentos felizes através do papelão. Então, através de uma casinha, de um outro brinquedo. Inclusive, em 2016, a gente criou uma caixinha que se chama Caixa do Agora, né? Na época, a gente criou essa caixinha para que as famílias, os adultos, na época a gente pensava nos adultos, né? As crianças ainda não tinham tanta tecnologia como agora, para que eles pudessem curtir o agora. Então, essa caixinha, ela era um símbolo, era uma caixinha de papelão, escrita Caixa do Agora. Dentro ela tinha, né, algumas frases, então tinha a campanha Dia dos Pais, guarde aqui seu celular, curta seu filho, né? Algumas coisas nesse sentido. E isso foi uma época que nos trouxe uma visibilidade. A gente acabou sendo até chamado para alguns programas, até na Globo e tal. Foi super bacana com aquela caixinha, porque naquela época se falava um pouco disso entre os adultos. O ano passado, então, a gente criou uma nova versão da Caixa do Agora, bem maior, onde cabe, assim, muitas coisas, né? Pensando na família. Então, aquela criança daquela época, eu penso nos meus filhos, hoje eles são adolescentes e eles têm o tablet, eles têm o celular, eles têm o joguinho, eles têm tudo, né? E a gente também. Então, nesta caixa, tu guarda aquilo por alguns momentos, que seja a hora da refeição, que seja uma hora de conversa, que seja uma hora de brincar, não importa, que seja uma hora de não fazer nada. O ócio também é tão importante, né? Então, essa caixinha, ela é um lembrete, na verdade, né? Se chama Caixa do Agora, para te lembrar de viver um pouco mais o real, senão realmente a gente se perde, né? E em nenhum momento a gente fala assim, a tecnologia não é importante, a gente é contra a tecnologia. Bem pelo contrário, a gente precisa até para construir todos os nossos brinquedos. Mas a gente não tem necessidade de ficar o tempo todo, né? A tecnologia, ela tem que ser usada para nos auxiliar. Ela está aí para isso e não para nos dominar. Tu falou isso, Simone, e é um gancho que eu queria puxar contigo, que é... Pô, tu é administradora, teu marido é administrador. Então, vocês não sabiam fazer brinquedos, montar, prototipar, lançar no mercado, pesquisar o mercado. Então, assim, eu queria te perguntar como é que foi... A gente sempre costuma dizer, o pessoal que vem aqui, às vezes, com startups, o pessoal fala muito da dificuldade de lidar com software, com site, com e-commerce, principalmente quem não vem de herança dessa área. Então, vou começar um negócio e dizer assim, mas eu preciso de um programador para fazer tal coisa, ou eu preciso de uma ferramenta para fazer tal coisa. Eu queria te perguntar qual... Além dessa, de desenhar um brinquedo que, né, tu tem uma herança da tua cabeça, da tua memória, mas não é uma coisa tão simples assim. E a quem vocês tiveram que recorrer para desenvolver a marca? Então, vamos lá. Eu acho que um grande diferencial que a gente tinha, lógico, era que o Thiago, meu marido, já vinha desse mundo do papelão, tá? Porque o papelão, ele é uma matéria-prima difícil de ser trabalhado, tá? Não é tão simples os vincos, as dobraduras, né? O papelão, ele vai, ele volta. Então, todo esse conhecimento nos trouxe uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente pensou em criar a marca, a gente buscou, lógico, engenheiros, designers, pessoal de marketing digital. Eu fiz muito curso, estudei muito, né? Estudei tanto essa área de marketing digital, as próprias redes sociais, né? Que era a época que... Hoje também mas era o auge, assim, de que não existia uma marca que não tivesse ali na rede social. Mas eu também estudei muito essa área de educação, né? Porque não adiantava só eu querer vender um produto, só eu estar na mídia ou aparecer, se eu não tivesse um embasamento, se eu não estivesse falando uma coisa que eu acreditasse. E eu acho que essa foi a grande diferença, né? A gente fez muito pensando na nossa família, né? O que a gente acreditava para os nossos filhos, o que a gente daria para eles brincarem, né? E os nossos amigos também, a gente deu para vários experimentarem, né? E nos darem feedback. Então, como a gente acreditava muito nisso. Mas, sem dúvida, a gente precisou procurar, né, todo aquele conhecimento que a gente não tem, porque mesmo que tu estude, tu não vai ter conhecimento de tudo, claro, né? Então, a gente
tinha na empresa, assim, diversas áreas de coisas que a gente não conhecia. A gente acabou aprendendo, mas a gente não é especialista, né? E os modelos dos brinquedos? Eu estava entrando no site antes, assim, hoje tem dezenas de coisas diferentes, assim. Vocês mandaram prototipar, vocês davam palpites, como é que vocês... Porque é isso, né? É uma base nova praticamente para se criar. Então, como tu falaste assim, vai ter um banquinho, vai ter um bonequinho. Da onde saíram essas ideias? Então, vamos lá. Os brinquedos, todo o projeto, ele saía de dentro da empresa. Então, né, a gente tinha a parte de engenharia, de designers, de pessoas que desenhavam, né? Os primeiros brinquedos, de verdade, que foi a Fazendinha e o Zoológico, veio muito da nossa cabeça, assim, o que os nossos filhos brincavam, aqueles, bichinhos, como eles gostavam dos bichinhos, de plástico, de madeira, enfim. Então, a gente imaginou que criança naquela idade ia gostar dos Fazendinha e Zoológico. Depois, lógico, quando a empresa começou a crescer, a gente começou a trabalhar muito com pesquisa. Eu venho da área de pesquisa, então, para mim, isso era básico para uma empresa, né? A gente fazia muita pesquisa de mercado, então, qual vai ser o próximo lançamento, o que realmente o mercado está pedindo. Bom, aí vamos lá, daí a gente pensava, vamos lá, o foguete. A gente pensou no foguete, desenhou o foguete, vem o protótipo. E aí parece que era super simples, mas assim, é muito demorado até aquela ponta do foguete realmente se encaixar. Levava meses e meses e vai e volta e vai e volta. Então a parte da engenharia vinha, fazia até que o produto realmente ficava pronto, né? Então, muitos dos produtos veio de pesquisa, muito realmente veio do nosso feeling, né? Eu vou ter que dizer isso, muita coisa era assim, a gente acredita Principalmente que isso... porque é praticamente um mercado novo, né? Exato. Não tem assim, dúzias de grandes empresas trabalhando com papelão pra gente saber qual é o modelo que a gente pode seguir. Então, muito acertamos, muito erramos, como qualquer empresa, né? E aí, lógico, acho que veio muita coisa... familiar. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma linha de brinquedos que a gente criou, que é a linha da diversidade, tá? Então, esses brinquedos pequenos, esses encartelados, que a gente chama, né? Que destaque Pintimonte. A minha filha, enfim, tem uma questão, né? Que nasceu. E quando ela era pequena, ela sempre pediu uma boneca igual a ela, né? E aí... Eu, né, como sou a mãe, assim, super protetora, vamos lá. Comecei a ligar para um monte de empresas, sabe? No mundo inteiro, eu quero fazer uma boneca da minha filha, eu quero fazer uma boneca da minha filha. E nunca ninguém fez a boneca da minha filha. E um dia eu acordei e pensei, mas peraí, eu tenho uma empresa de brinquedos. Quem vai fazer a boneca da Roberta sou eu, né? E aí eu pensei, mas se ela tem essa vontade gigante de ter uma boneca igual a ela, quantas outras crianças também não têm uma vontade de ter uma boneca que ela se identifique, não é que seja igual? Sim. Então, a gente criou uma comissão, assim, de pessoas de todo o Brasil. E aí, começamos a fazer muitos workshops, muitas conversas, muitas reuniões. E pegamos pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, pessoas negras, pessoas com cadeirantes, enfim. Tudo que a gente acreditava que poderia incluir num brinquedo, né? E fomos desenvolvendo esses brinquedos, né? Eles têm 2 cenários, um é a escola, um é a praça, porque a gente identificou que é o ambiente onde a criança mais faz parte da vida dela, né? Outros bonequinhos desses personagens, eles não têm nenhuma característica, assim, né? De diferenças ou diversidade, porque a gente quis mostrar um ambiente normal, onde todo mundo pode estar junto, né? Então, assim, esse brinquedo realmente ele foi criado muito nosso, né? Que era um desejo nosso e realmente trouxe um feedback muito bacana, porque muitas crianças puderam brincar, se identificar e se enxergar naquela brincadeira, que eu acho que isso faz uma diferença gigante, né? Então é isso, eu acho que os brinquedos eles iam sendo criados conforme a gente imaginava que ia ser bacana, conforme os nossos clientes iam pedindo, obviamente, as empresas começaram a pedir, a gente vende para muitas lojas no Brasil, então os lojistas começavam a dizer, eu acho que é bacana criar tal coisa, os clientes estão pedindo isso, e assim foi surgindo. Eu já vou retomar aqui a conversa com a Simone para falar uma curiosidade que eu quero sobre os filhos dela e a percepção deles hoje sobre o que foi... Já vai fazer um bom tempo, né? Então, quero saber um pouco do que eles pensam. Mas eu vou citar os nossos parceiros, porque esse é um episódio especial de ESG. E ESG é um tema que aparece toda segunda semana do mês aqui no Radar de Inovação. A EGEA acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética.
em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande do Sul com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. BH é energia renovável, é energia que gera transformação, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH, reinventar o futuro agora. Comprometida com a sustentabilidade, a Randon Corp segue investindo em soluções que reduzem impactos ambientais e impulsionam a mobilidade sustentável. Seguimos juntos construindo o amanhã. E Renner está buscando um estilo mais sustentável. Na Renner, 8 em cada 10 peças de roupa são feitas com matéria-prima ou processos menos impactantes ao meio ambiente. Encontre moda responsável no site, app, WhatsApp ou lojas. Bom, Simone, a pergunta que eu fiquei para te curiosidade agora é se teus filhos lembram que eles brincaram com o papelão e se eles sabem que tu ainda tem essa conexão, que eles sabem que a marca continua fazendo. Como é que é a ligação deles hoje, já que já vai fazer um tempinho que eles tiveram esses brinquedos, né? Não, eles lembram porque eles participaram de tudo, né? Então, eles foram muito tempo meus garotos propaganda, né? Eles participavam da sessão de fotos. E isso era muito bacana porque a gente envolveu muito eles, né? Então, a minha filha, quando era pequena, ela achava que eu não trabalhava. Porque, assim, ela, né? Tu fica brincando. Eu ficava brincando. Nas férias eles iam, a gente tinha um showroom. Imagina, era como ir por um parque de diversões, né? Com todos os brinquedos. E uma vez a gente levou eles numa sessão de fotos, fizeram toda a sessão de fotos. No final tinha um monte de tinta no chão, coisa. E quando acabou a sessão de fotos, eu disse, brinquem, né? E eu lembro deles jogarem tinta na cabeça, assim. Eles voltaram uma coisa absurda, sabe? E aí eles chegaram em casa e disseram... E aí meu marido perguntou, como é que foi? E eles disseram, foi o melhor dia da nossa vida. Quer dizer, assim, com uma coisa que... Era trabalho, teoricamente, para mim, óbvio, né? Para eles sempre foi uma brincadeira. Então, assim, como eles cresceram com isso, né? Para eles fez muito parte, eles têm um orgulho gigante disso, né? Para eles, eles acompanham o que está acontecendo no Eu Amo Papelão, obviamente, né? Todos os projetos, acho que eles têm um orgulho muito grande. E eles acompanham todo esse processo até que eu continuo, dessa coisa da desconexão. Hoje é muito mais difícil porque eles, né, o Renato tem 17, a Roberta tem 14, eles são adolescentes, eles estão bem nessa parte. Eu estudo muito isso, eu trabalho hoje com isso, né, de tentar achar esse equilíbrio. Né? Bem como eu digo, eu não sou contra, bem pelo contrário, eu uso a tecnologia e hoje em dia nem existe, né, a gente ser contra isso, mas a gente poder achar esse equilíbrio, né, do que é real, do que é a vida, do que é o agora, do que eu tenho que fazer e do que não. Agora é a hora de usar a tecnologia que vai nos auxiliar, seja para estudo, trabalho, seja até para o entretenimento, né? Então eles sabem muito disso. Estão conectados ainda. Estão super. Vou te pegar essa pergunta para conduzir a nossa segunda discussão, que é, tu continua imbuída nessa missão de fazer as pessoas aproveitarem mais o agora. Tu tem um projeto e tu trabalha muito com essa orientação. Isso veio do papelão? É um aprendizado que veio dali? Ou surgiu isso na tua vida nos últimos tempos? Como é que tem sido isso? Eu acho que surgiu muito da Eu Amo Papelão, sem dúvida, né? De quando a gente criou esse propósito da geração de momentos felizes. Então, a gente começou a viver dentro de casa com esse slogan da geração de momentos felizes, não necessariamente brincando sempre com os brinquedos da Eu Amo Papelão, mas de criar momentos que eles lembrassem sempre. Então... a gente fazia sempre, cada 6 meses, um acampamento em casa sem Wi-Fi. Eu lembro que meu filho dizia, não pode Wi-Fi. Então a gente brincava que estava num acampamento e ninguém podia pegar celular, né? E aí, 6 meses depois, eles diziam, quando é que vai ter de novo? A gente dormia na sala e tal. Então, a gente foi educando eles e pensando muito nisso. Claro que Eu Amo Papelão me trouxe toda uma formação, né? E hoje, sim, eu acredito muito nisso, né? Nesse equilíbrio. Então, que eu criei esse projeto, né? Tem uma sócia junto, que se chama Entre Telas e Agora. Que é justamente isso, né? A gente criou uma metodologia que é a metodologia do equilíbrio, né? Que é uma bússola dos grãos de areia. O que é o grão mais importante hoje, né? Como é que eu vou trabalhar o meu dia pensando nesses grãos? Eu tenho a família, eu tenho o trabalho, eu tenho... o esporte, eu tenho a tecnologia, eu tenho isso, enfim, cada um tem a sua vida, né? Vai criar a sua bússola, né? E não quer dizer que ela vai ser sempre igual. Talvez hoje eu tenha um projeto para entregar, eu preciso trabalhar mais. Então, o meu grão de areia ali. Mas sempre tentar trabalhar o equilíbrio e sempre nesse equilíbrio perceber
quanto tempo eu gastei com a tecnologia hoje que eu não precisava. Então, quanto tempo eu fiquei realmente ali nas redes sociais, vendo a vida dos outros, que eu podia ter feito outra coisa, talvez brincado com meu filho, talvez cuidado mais de mim, talvez até descansado, dormido, enfim. Isso é o S, né, do ESG que a gente fala, porque a gente sempre fala do impacto social nas comunidades, mas também tem a ver com a saúde mental Sem das dúvida. pessoas, nas organizações, nas empresas. Tu falaste que tem empresas que buscam até hoje um presente final de ano, e tem essa conexão com o estar e, ao mesmo tempo, parecer que está ali, né? Exatamente isso, exatamente isso. E até quando a gente criou a Caixinha do Agora, muitas empresas nos procuraram na época para eventos delas. Então, a gente falando de adultos, né, de profissionais, para que naquele momento as pessoas pudessem se desconectar e estar naquele evento e prestar atenção naquele palestrante, ou numa dinâmica, ou no que estivesse fazendo, porque hoje a gente se distrai muito facilmente e sem querer. Né? Não é, agora eu vou me distrair. Quando eu vejo, eu já estou ali, estou distraída. As pessoas, eu sou professor universitário, as pessoas perguntam, não te incomoda? Não incomoda porque eu sei que é quase implantado no braço, às vezes, dos meus alunos. Assim. E já teve aluno que me disse, professor, não é por mal, é um hábito de simplesmente levantar e ver. Não significa nem que eu não estou entusiasmado com o que tu está falando. Às vezes é simplesmente um traquejo, ou seja, isso está tão entranhado na gente que a gente nem percebe mais, né? Não percebe. E assim, é uma geração, então, que cresceu com isso já, né? Claro, meus filhos não nasceram com isso, mas eles cresceram com isso. E é a primeira vez, eu acho, que a gente está vivenciando algo junto. Então, eu estou vivendo uma coisa que eu também não sei para onde vai dar, junto com os meus filhos. O que é estranho, porque geralmente a gente diz para eles, na tua idade eu também passei por isso, mas vai acontecer isso, né? E isso não, porque é novo para mim também. Eu também, às vezes, preciso, né, sair da tecnologia. Então, eu era muito de sai do celular. E aí, um dia eu pensei, será que eles conseguem sair do celular? Será que isso realmente é viável? E aí eu peguei e fiquei 3 meses sem redes sociais. Eu fiz um teste, eu ia fazer 21 dias, né? Que é o poder do hábito, de criar o hábito. Quando deu os 21, eu me dei conta de como eu estava bem. Assim, sem ansiedade, sem insônia. Como eu estava mais leve, eu estava lendo mais livros, fazendo mais esporte, muito sem querer. E aí eu fui ficando e fiquei 3 meses, porque eu queria entender o que eu estava pedindo para eles. Porque é muito fácil hoje os adultos chegar para as crianças, sai do celular. Mas a gente está aqui, ó. A gente tá, que eu estou trabalhando, a gente tem a desculpa, né? Eu estou trabalhando. Mas eu não preciso trabalhar 24 horas. Ninguém precisa trabalhar 24 horas, só se for um caso de vida ou morte, né? Mas não precisa. Então eu tentei fazer toda essa parte para ter uma empatia, para chegar para eles e dizer, olha, é viável. Né? Eu acho que assim, ficar totalmente fora, talvez hoje em dia está um pouco mais difícil. E aí veio toda a parte do equilíbrio, né? Dessa metodologia que a gente criou. Então todo mundo lá em casa hoje tem tempo de celular, né? Ele avisa quando, já ficou tanto tempo. Porque é isso, a gente tem que saber lidar com a tecnologia e, de novo, não deixar que ela nos domine, né? A gente que tem que aproveitar o que ela tem de bom, não ela nos tirar, né? E poder voltar a viver as conexões reais. Às vezes a gente vai num restaurante, olha para uma mesa, os 4, 5, 6, todo mundo no celular. Sim, o intervalo de aula para mim é um pouco assustador para mim às vezes, assim, de grupos de 4, 5 pessoas. Ninguém e conversa. Todo mundo no celular. Agora até as escolas, né? Esse ano começou, né? Então a gente está trabalhando forte nesse projeto novo. Essa questão, então, assim, as crianças, né, os adolescentes vão estar sem celular nas escolas, que eu acho que é super correto, é um ambiente que não é para isso. A hora do recreio é para brincar, socializar, conversar, enfim, né? A hora de estudar é hora de estudar. Mas o que me preocupa é que eles vão então passar o dia inteiro no colégio, vão chegar em casa e vão estar desesperados por um celular. E aí vai vir muito a parte da família, né? De educar, de conversar. Eu combinei com minha filha já, as aulas começam segunda. Eu falei, entrou no carro, não pode pegar celular, pelo menos tem que conversar comigo primeiro. Então acho que a gente vai ter agora uma dinâmica muito das famílias com as crianças, né? Porque já que a escola já não vai mais ter, como que a gente vai lidar com isso dentro de casa? Né? Então é um assunto super importante, é um assunto que tá super, né? Não vou dizer na moda, mas até pelo livro Geração Ansiosa, né? Que é um livro muito impactante, na verdade. Recomendo, inclusive, é um maravilhoso, livro não? bastante Acho que nos coloca para pensar. Educadores, eu acho que qualquer pessoa, todo mundo deveria ler. Nos assusta. É importante até para os adultos de dizer, opa. Ele causa um desconforto, total, já aviso, assim. Não. Ele causa... Em algum momento tu para o livro e, assim, a geração ansiosa não são os nossos filhos, tá? Somos nós também. O livro deixa bem claro isso ali, né? Exatamente isso. Por isso que esse nosso projeto, ele trabalha muito mais os workshops que a gente faz
com as famílias, com empresas, né? Com os adultos, né? Porque a gente não pode dizer que eles são só eles estão o tempo todo na tecnologia, a gente também tá. Queria que tu falasse do projeto, então. Como é que vocês estruturaram isso? Como é que têm sido as atividades de vocês? Vocês que oferecem uma solução mais padrão ou vocês customizam de acordo com quem procura vocês? Então vamos lá, o projeto ele é super novo, tá? Ele foi criado no ano passado. Agora, final do ano, então, que a gente realmente lançou para o mercado, criou um Instagram, que é o Entre Telas e Agora. Começamos a oferecer, então, esses workshops já para algumas empresas, né? E sim, ele é customizado, personalizado, de acordo com o público. Então, uma empresa nos pediu para fazer um workshop para professores, porque para eles vai ser uma mudança muito grande. Então, a gente vai fazer, agora, dia 18 de março, vai ter o primeiro workshop para mães. Né? Então, mães de todas as idades, não importa se meu filho já tem, se meu filho não tem, porque é pra gente. E esse workshop, além de apresentar a metodologia do equilíbrio, ele mexe muito com a gente, porque a gente se dá conta, a gente percebe o tempo que a gente está perdendo. Está perdendo com as pessoas, e seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, com os nossos amigos. Os momentos reais, aqueles momentos que nunca mais voltam, parece clichê, mas é bem isso, aquele momento não volta nunca mais. O quanto a gente perde, a gente não enxerga, um filho está falando com a gente está aqui, a gente não está ouvindo, e aquilo ali não vai mais voltar. Né? Então, eu acho que esse workshop, ele mexe um pouco, assim, lógico, né? Não tanto quanto geração ansiosa, mas é isso, assim, a gente tem que se desacomodar, ficar um pouco pensativo, sabe? Dizer, peraí, mas eu quero mudar. E existe uma forma disso, né? Cabe a nós querer. Então é isso, assim, cada workshop vai ser feito de acordo com o público que a gente vai ter. Então é isso. E essa questão que tu falaste, que o projeto vem de uma experiência com os teus filhos e me parece que se tornou um pouco de missão também para ti, né? Como é que foi, agora olhando a história, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho, ouvindo a Simone aqui, que tua própria história se reconfigurou desde os brinquedos de papelão até agora. E eu queria que tu falasse um pouco de como é que esse processo te mudou também. Porque, num princípio, tu olha para um negócio. E aí, hoje, tu tá trabalhando com um propósito de fazer com que as pessoas aproveitem mais a si, as suas famílias, o seu tempo. Então, essa linha do tempo é muito doida, mas eu queria que tu falasse um pouco de como é que isso te afetou também. Então, tá, vamos lá. Sabe que depois que, né, a gente vendeu a marca, eu fiz algumas consultorias, enfim, né, algumas coisas até de me entender um pouco. E o que eu percebi nesse processo todo é que eu nunca me separei, assim, a Simone pessoal da Simone profissional. E eu acho que isso que foi o mais bacana, né, da Eu Amo Papelão nessa trajetória toda, assim. Simone, sempre quis ser mãe, o sonho da minha vida era esse, é a maternidade, eu acho que é realmente o que eu amo, né, nessa vida. E quando eu criei Eu Amo Papelão, eu consegui juntar esses dois mundos, né, porque era divertido trabalhar, lógico que tinha todas as questões que não eram tão divertidas de qualquer trabalho, obviamente, de empreender, que não é fácil, nem tudo foram flores, né? Mas eu acho que eu nunca me separei muito. Então, acho que por isso que esse propósito da empresa, da geração de momentos felizes, ele andou junto com a nossa família. E quando eu entendi toda essa questão da tecnologia, né, do que incomodavam os nossos clientes, do que a gente se conectava muito com eles, isso era engraçado, assim, até hoje, né, os clientes compram um brinquedo, seja o que for, eles gostam muito de mandar mensagem e de contar como foi a experiência e de postar, e não é aquilo que a gente pede, depois compartilha, até porque a gente nem estimula isso, né, porque eles percebem o quanto aquilo é bacana. Então, quando eu comecei a ver o quanto aquilo que pra gente era tão legal e tão básico dentro de casa realmente impactava as outras famílias, né? Eu tirei aquela família meia hora do celular. Puxa, que bacana, né? Então, hoje é muito difícil eu separar e dizer assim, naquele momento eu me dei conta que aquilo era meu propósito. Eu acho que andou junto, sabe? E sim, eu acho que o propósito da marca
ele vai estar sempre enraizado, independente de estar lá ou não, né? Eu acho que ele faz muito parte da nossa família. Eu queria que, eu vou deixar, porque, claro, a Simone foi convidada para falar dessa experiência dela junto a Eu Amo Papelão, mas também para falar um pouco desse impacto nas vidas. Então, eu vou reforçar aqui que a gente tem o endereço da loja, para quem daqui a pouco ouviu e falou assim, eu adorei, mas não anotei. Não, realmente, hoje é administrada por uma outra empresa, que é o Grupo Mazurk, mas se vocês acessarem loja.euamopapelão.com.br, dá para encontrar todos o portfólio de produtos e brinquedos lá disponíveis, né? Isso, e até é importante ressaltar, assim, o Grupo Mazurk, ele é um grupo de São Paulo, né? E eles têm uma máquina muito moderna de impressão. Então, junto desse portfólio de brinquedos, hoje a gente tem mais brinquedos com impressão, que é uma impressão muito bacana, que ela é direta no papelão. Parece que é uma foto. Assim, então, o colorido dele, eles conseguiram inovar dentro daquele produto, né? Com essas máquinas. Então, é muito legal. Vale a pena entrar na loja. Vão ter todos os brinquedos, dos pequenos aos grandes, móveis, tudo. E eu queria que tu falasse agora o endereço do teu projeto e como é que as pessoas podem te encontrar e saber como ter esse workshop, essa oficina, ou até daqui a pouco conhecer dicas para praticar, porque essas coisas, como tu falaste, a gente não tem um modelo, um roteiro, que elas estão chegando, estão nos atropelando. Às vezes as pessoas perguntam assim, e no ano que vem? Eu disse, é muito tempo, é muito longe para eu dizer. Amanhã, né? Então eu queria que tu falasse do endereço também. Então vamos lá. Então dá para nos procurar no Instagram, que é @entretelas_e agora. E aí, através do direct, a gente conversa, né? Manda o WhatsApp por ali. E aí a gente pode explicar melhor como é que funciona os workshops, entender a necessidade, né, das pessoas. Seja um grupo de mães, seja uma empresa, seja uma escola. Eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo hoje em dia, né? Fará cada vez mais, provavelmente, né? Simone Menda, que foi quem criou a Eu Amo Papelão junto com o marido, mas também foi quem trouxe essa solução da desconexão temporária para que a gente possa pensar. E eu te agradeço muito porque eu acho que teve muito sentido isso. A gente fala muito de SG às vezes, pensando assim, a mineradora tal. Mas saúde mental, impacto ambiental tem muito mais a ver com coisas do nosso dia a dia, assim. Então eu te agradeço muito por ter vindo aqui compartilhar a tua experiência. Obrigada mesmo, viu? E eu agradeço muito também ao público que está aqui com a gente e acompanhou o podcast, os mais de 40 minutos aqui de podcast. A gente pede para você comentar, trazer suas dicas, suas sugestões que você tiver para os nossos próximos programas. Até semana que vem. Tchau, tchau.